Olá pessoal, na presente aula iniciamos o tópico de antenas filamentares. Um filamento é, dentro do contexto de antenas, um bom condutor, é um condutor de cargas elétricas, cuja dimensão da sua seção transversal, o D aqui, que está representando o diâmetro num cilindro condutor, ele tem dimensões muito menores do que o comprimento desse fio. Né? Então esse fio aqui está orientado arbitrariamente no espaço, e quando isso acontece, em que a dimensão o diâmetro, alguma dimensão característica da seção transversal é muito menor do que o comprimento, você pode considerar que isso aqui é um fio unidimensional. Então, nesse contexto, nós temos um filamento. O efeito da finitude da seção transversal, de não ser zero a área de seção transversal, vai ser importante na hora de você determinar, por exemplo, efeitos de perdas, efeitos de energia armazenada na região de campo próximo, ou seja, características de perdas e de campo armazenado. Mas para fins de análise do campo distante, quando olhado de longe, esse fio tem uma única dimensão relevante, que é o L. Tá? E, portanto, uma boa aproximação para a densidade de corrente nesses casos é a representação via funções delta de Dirac. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. É bom ressaltar aqui que as antenas construídas com fios condutores, elas podem ser simplesmente caracterizadas em lineares e loops. Né? Então, você tem antenas filamentares com fios lineares e com espiras e loops de corrente, né? Desde que, como mencionei, a seção transversal seja desprezível quando olhado de longe. Então, na essência, o que nós vamos ter? Forma geral, suponha um condutor, eu vou representar aqui no plano X, ou Z e X, né? Eu vou colocar o eixo Z na vertical e o eixo X na horizontal. Poderia estar inclinado em Y também, mas suponha essa situação. Se você tiver um filamento de corrente orientado aqui ao longo do eixo, vamos representar assim, por um fio mesmo, tá? Ao longo de um certo eixo, que eu posso chamar de eixo Z índice linha, tá? Z1, para não confundir com a linha das integrais de campo, né? Com o eixo Z1, um sistema de coordenadas no qual você tivesse um Z1 e um X1, por exemplo, né? São coordenadas diferentes, seriam coordenadas rotacionadas em relação ao meu sistema original X e Z. O que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que a densidade de corrente, ou a corrente que circula aqui nesse fio, ela é uma corrente I que depende de Z1 e ela está orientada na direção do vetor unitário Z1. Só que esse vetor unitário Z1, tá, ele forma um certo ângulo alfa. E aqui eu vou me dedicar inicialmente às antenas filamentares lineares. Antenas filamentares lineares. É esse que é o interesse aqui nesse momento. Então eu tenho um fio transportando uma corrente I, formando um certo ângulo alfa com o eixo X, e eu posso dizer então que o vetor que indica a direção desse vetor corrente aqui seria correspondente a, já que ele é o vetor propriamente é um vetor unitário, o cosseno de alfa na direção de x do meu sistema de coordenadas original e o oposto, o seno de alfa na direção do eixo z. Então esse aqui seria o nosso vetor direção. A densidade de corrente de forma geral, nesses casos, que dependerá de x, y e de z, seria correspondente a uma função I de Z1. Z1 também é uma função, quando você transforma as coordenadas, também é uma função essencialmente de x e y.
e Z. Então, se você tivesse inclinação aqui também, poderia ser uma função geral de x, y e de z. Nesse caso aqui, esse Z1 só vai depender de x e z e do ângulo alfa, naturalmente, né? Mas, essencialmente, eu teria uma corrente I de Z1, um produto de deltas de Dirac, delta de uma função F1 de x, y e z, vezes uma segunda delta em F2 de x, y e z, vezes o vetor unitário A de Z1. Então, essa seria uma densidade de corrente genérica para uma antena filamentar orientada arbitrariamente. Claro que representado no referencial de Z1, esse J teria uma delta em x1 e uma delta em um certo y1 que poderia ser o mesmo que y. Tá? Então, se nós analisarmos esse caso, qual é a equação que define o fio? Ou seja, é uma reta. Sempre você vai ter uma equação e uma reta que define o fio. Tá? Essa equação da reta, nesse caso aqui, que eu estou representando o fio inclinado, ela seria dada da seguinte maneira, ou seja, o J, nessa circunstância aqui, seria uma função de x, y e de z, sempre ela é função de E na I ômega t, né? Isso é natural que seja assim, mas a gente sempre representa só a dependência espacial aqui, tá? Então, J de x, y, z seria então essa função da variável z1, que eu teria que converter para x, y e z, vezes uma delta em y, porque esse fio ele está no plano x, z, supondo y igual a zero, ou se tivesse deslocado em y, seria uma delta em y menos o deslocamento em y. Eu vou até colocar de forma geral aqui menos um y0, o y de deslocamento em relação a essa distância y aqui. Só lembrando que z vetorial x é a direção de y, então y está apontando aqui para dentro do plano do quadro, né? Z vetorial x, y. Então a antena ela estaria aqui nesse caso em y0 igual a zero, e essa delta de Dirac representa exatamente isso. Vezes uma delta que me diz que para um valor de x específico que eu tenha escolhido aqui, eu tenho a antena numa certa altura z. Então essa delta tem que fixar a equação da reta. E esta reta aqui, ela é a seguinte: z igual x tangente de alfa. Esta é a equação dessa reta. Então, na essência, a delta de Dirac aqui vai ser z menos x tangente de alfa. E esse alfa é simplesmente a inclinação aqui. É claro que esta função de Z1 aqui define desde qual valor Z1 até qual outro valor de Z1 a corrente existe, porque isso aqui é basicamente um fio finito, tem dimensão finita. Então, em relação a x, se você integrar o x primeiro, por exemplo, essa corrente só existiria, por exemplo, de um certo, poderia ser zero aqui, digamos, mas seria de um certo Z1 inicial, seria desse ponto aqui, projetado sobre x, até esse ponto aqui projetado sobre x. Se a antena é prolongada até a origem, esse aqui seria zero, e esse cara daqui seria L cosseno de alfa. Então, os limites de integração em x seriam desde zero a L cosseno de alfa. E em z eu não teria necessidade de integrar depois que integra-se a delta de Dirac, que a delta força que o z seja igual a x tangente de alfa. E naturalmente o vetor densidade de corrente ele tem que ter uma direção, e essa direção é a direção A de Z1, que nesse problema ilustrado aqui teria esta formatação aqui. Então esse seria um filamento de corrente, um filamento, uma linha, uma reta, e a densidade de corrente ela pode ser representada por produtos de deltas. Tá? Onde, claro, uma das deltas sempre tem que reforçar ou força a equação da reta. Tá? Isso é natural que tenha que acontecer. Força a equação da reta. Isso é importantíssimo, né? Porque a corrente existe exatamente sobre esta reta que define o fio. Tá?
Bom, aqui você poderia pensar o seguinte, né? Se você tem um determinado valor de Z1, qual é a projeção sobre o eixo Z? Qual é a projeção sobre o eixo X? E aí você poderia representar o Z1 como função de X, Y e Z. Nesse caso não dependeria de Y, mas você poderia também fazer isso através de uma rotação de coordenadas, né? Você teria assim, o x1 e o y1 são correspondentes a uma rotação desse cara aqui, né? Ou seja, você rotaciona, então aqui eu teria uma matriz de rotação por um ângulo alfa, os coeficientes aqui apropriadamente escolhidos, é uma rotação do XY. Então, basicamente, você pode representar o Z1 aqui, né? No caso, só temos duas, mas teria o Y também, né? Seria X1, Y1, Z1, X, Y e Z. É uma rotação de coordenadas, e aí você precisa achar a matriz que conecta essas variáveis. Então, por exemplo, se você está num dado ponto Z1 aqui, qual é o valor de Z e qual é o valor de X? Essa é a ideia. E a função corrente, ela é uma função somente de Z1. Então, dado o valor na reta Z1, a pergunta é qual é a equação que define Z1 em termos de x, y, que é o meu sistema de coordenadas original aqui. Então, trata-se de uma transformação de coordenadas, basicamente, mas o que importa é que a equação geral de uma corrente para um filamento inclinado arbitrário teria essa cara aqui. Ou seja, tem duas deltas, uma delas força a equação da reta e a outra, né, que definiria na verdade aqui um plano, te define em qual eixo isso aqui está colocado, que é esse aqui, ó, y igual a zero, e aqui eu tenho a equação da reta, né? E rigorosamente em três dimensões, z menos x tangente de alfa te define esse plano aqui, ó, para qualquer y, né? Então seria esse plano. Só que você não quer um plano, você quer essencialmente uma linha reta, um filamento. Então essa outra delta entra para fazer esse papel. Então aqui é uma questão de um pouco de geometria, um pouco de raciocínio geométrico, um pouco de contas, mas a ideia é que as densidades de corrente elas tenham essa cara. Agora, por que é que eu vou considerar filamentos inclinados aqui? Se você tiver só um, você não precisa fazer isso, tá? Porque basta você colocar o seu eixo Z em cima do filamento, tá? Isso aqui é importante, você representar densidades de corrente com filamentos inclinados, no caso em que você tenha múltiplos filamentos, e aí um filamento está orientado assim, o outro filamento está orientado para cá, o outro está para cá. Aí sim, você tem que escrever a somatória das densidades de corrente, que é a densidade nesse filamento, nesse outro aqui, é o somatório, e aí tem que ter um sistema de coordenadas geral. Agora, se você só tem um filamento, ou se todos são colineares, se todos os filamentos estão alinhados, aí você escolhe o eixo Z para ser o eixo do fio, de um dos fios, né? Então, basicamente isso. O que acontece? Essa é a situação que nós vamos considerar agora. Tá? Então, um único filamento, tá? Um fio linear, uma antena linear, uma única antena linear. Então, para essa, eu não preciso ficar fazendo malabarismos algébricos. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever uma densidade de corrente J. Esse filamento aqui, ó, quando eu tenho só um, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar ele sobre o eixo Z, e portanto ele é um filamento que se estende aqui numa certa escala de tamanhos, digamos assim, desde um Z inicial, um Z1, até um certo Z2, tá? Ou um Z inicial até um Z final, e essa distância aqui te delimita o tamanho da antena. Pode não estar simétrico ao longo do eixo Z, é possível, muito embora seja interessante colocar isso aqui de forma simétrica,
Então, se só tiver uma antena, você pode centrar a origem no centro geométrico, ou poderia ser no ponto de alimentação, né? Aqui eu não estou representando a alimentação, mas digamos, se fosse um dipolo com alimentação não simétrica, poderia ter alimentação aqui. Então, eventualmente, você quer colocar o centro aonde? No meio da antena ou nesse ponto de alimentação? E, sinceramente, do ponto de vista de análise, tanto faz. Tá? Isso não é uma grande, não é lá muito importante. Mas a questão é, essa distância Z final menos o Z inicial te dá o tamanho D dessa antena. E é a única dimensão relevante para análise do campo distante nesse caso. Então aqui circula uma certa corrente, essa corrente é uma função de Z, que você não conhece a priori. Então, para saber essa corrente, como é que definimos a corrente? O que eu preciso fazer para resolver essa corrente? Como determinar I de Z? Então, eu vou pensar assim, olha, em frequências altas, a função corrente ao longo de uma certa região do espaço, no caso aqui é no filamento, ela satisfaz uma equação de ondas, que no domínio da frequência corresponde a simplesmente uma derivada total segunda em Z, I de Z, mais K quadrado I de Z, igual a zero. Então, é uma equação diferencial homogênea, mas tem uma fonte forçando essa corrente aqui, mas não tem nenhuma fonte de corrente intrínseca aqui nessa região, e de tal maneira que eu possa especificar ou resolver aproximadamente, né, esse método é aproximado, força uma certa distribuição de corrente, sujeito a certas condições de contorno. Por exemplo, tem que zerar a corrente nos extremos do fio. É uma condição muito comum. Então, I de Z final e I de Z inicial tem que ser zero. É uma condição. Tá? Então, tipicamente, I nos extremos, I de Z final e I de Z inicial, é onde a antena está colocada, igual a zero. Tá? Isso aqui para um filamento com as extremidades em aberto. Então, extremidades em aberto. Naturalmente que esse tipo de situação aqui vai te levar a funções senos e cossenos, de tal maneira, é um somatório de duas coisas aí, uma em A seno mais outra B cosseno, que vai produzir a escolha do valor de A e a escolha do valor de B vai produzir a satisfação das condições de fronteira aqui nessa distribuição de corrente. Então, basicamente, né, se você tiver essa condição ou qualquer outra, na verdade, você poderia expandir em séries de Fourier, em senos e cossenos. E, é claro, você poderia conectar uma carga resistiva numa das terminações, você poderia ter uma carga outra qualquer, você poderia ter uma placa de capacitor aqui que faz com que a corrente não zere imediatamente aqui. Então, essencialmente, o que acontece aqui é que você teria que definir essas distribuições de corrente aqui para determinar qual é a corrente I de Z. Tá? Então, a partir dessa equação diferencial aqui sujeita a condições de fronteira. Bom, indo adiante, o que acontece agora? A densidade de corrente dada, ela vai ter essa cara, ó. J, ele tem o formato x, y e z igual I de Z. Supostamente, ou você mediu ou você resolveu aproximadamente aquela equação. Então, você sabe, dadas as condições de fronteira, que a corrente nesse ponto e a corrente nesse ponto. Tá? Eventualmente, você pode ter múltiplos filamentos pequenos aqui, então seria um arranjo. Isso, o arranjo a gente vai tratar depois. Mas aqui você teria uma distribuição de corrente aqui,
vezes uma delta em x, porque a antena está onde? Em eixo x, na localização x igual a zero. Uma delta em y, porque a antena está sobre o eixo z, exatamente. O eixo z é quem? X igual a zero, y igual a zero. Esse eixo é representado por esse produto dessas duas deltas, apontando na direção z. Tá? Então, essa seria a densidade de corrente geral para uma antena filamentar. Só lembrando aqui, né? D2 e dz2 mais K quadrado e dz, onde o K é associado à frequência de operação, igual a zero. Né? Naturalmente que o K é o 2π sobre o lambda de operação. Então, essencialmente isso. Bom, existe uma quantidade bastante grande de possíveis distribuições de corrente, tá? Uma função distribuição cossenoidal, uma função, por exemplo, exemplo é uma aproximação a solução dessa equação aqui, de polo curto, que nós já discutimos. Você tem aqui uma corrente de pico no ponto de alimentação, e é uma distribuição triangular desde menos d sobre 2 até d sobre 2, onde esse aqui é o eixo z. Então, esse aqui seria o I de z. Dipolo de meia onda, outro exemplo. Exemplo 1 seria o dipolo curto. Dipolo curto. 2, dipolo de meia onda. Dipolo de lambda sobre 2. Então, nesse caso do dipolo de meia onda, a distribuição de corrente Z, ela é um cosseno, onde o pico é aqui. E zero, aqui é D sobre 2. Na verdade, aqui é lambda quartos, aqui é menos lambda quartos, porque o tamanho total é D sobre 2, é lambda sobre 2, desculpa. E essa seria a distribuição de um dipolo de meia onda. Então, você pode já fazer as contas de que tipo de função tem que ser essa aqui, né? Ela tem que ser um I0 cosseno de uma constante K vezes Z. Se a antena é terminada, por exemplo, em Z igual a lambda sobre 4, veja que K vezes lambda sobre 4 é 90 graus, zerou a corrente aqui desse lado. Mas em menos 90 graus também você tem zero. Então a distribuição de corrente exatamente de uma antena do tipo dipolo de meia onda é simplesmente zero cosseno de kz. Essa é a distribuição de corrente de um dipolo de meia onda. A forma de distribuição, como eu mencionei, depende de qual é o valor da corrente aqui e qual é o valor da corrente aqui. Você tem duas condições de contorno, uma equação diferencial de segunda ordem, isso aqui facilmente resolvível em séries de Fourier, e aí você tem que aplicar as condições de fronteira lá. Tá? Então, é essa a ideia no final das contas. Você precisa descobrir qual é a distribuição de corrente aqui baseado em condições de fronteira. Então, isso é a forma geral do nosso problema de antenas filamentares. Bom, agora que eu conheço isso aqui, o passo a passo é sempre aquele mesmo para o cálculo de antenas. O que a gente faz? Pega a distribuição de correntes e faz o cálculo do potencial vetor e do potencial transversal. Então, cálculo de A e A transversal, estou interessado em radiação. Né? Então, o A vetor, forma geral, ele é simplesmente dado por μ, zero, no caso de considerarmos que o ar é aproximadamente o vácuo. Normalmente as antenas estão no ar, mas dá para considerar numa boa aproximação. E elevado a I ômega t, menos KR, esse que é o famoso fator de onda esférica, integral sobre o volume da fonte, a distribuição de corrente da fonte calculada em R' e elevado a I K vetor ponto R' integrado sobre todo o volume linha da fonte. Então, isso aqui basicamente é a transformada de Fourier da distribuição de corrente na antena. Só lembrando, nesse nosso caso,
K.R, sempre guarde essa informação, K.R' corresponde a K vezes X' seno de θ cosseno de φ, mais Y' seno de θ seno de φ, mais Z' cosseno de θ. Essa é a forma geral desse produto aqui, quando eu expresso os elementos infinitesimais de volume em coordenadas cartesianas. Então, dV', dx', dy', dz'. Se a antena tiver outra geometria, você pode usar outras coordenadas, como é o caso do dipolo magnético, em que a gente representou isso aqui na forma de coordenadas cilíndricas circulares. Tá? Então, agora, nosso papel é jogar a distribuição de corrente aqui. Tá? Essa distribuição de corrente aqui vale as deltas de Dirac. Então, nós vamos ter uma integral tripla. Todas elas eu posso excursionar de menos infinito a mais infinito, sem problema algum. Só estou repetindo um cálculo que já foi feito anteriormente, mas é sempre bom refazer essas contas para começar a pegar o jeito. Então, o que vai ter aqui é a distribuição de correntes como função da variável z índice linha, vezes a delta de Dirac em x', vezes a delta de Dirac em y'. A exponencial desse termo aqui, então e elevado a ik x' seno θ cosseno φ mais y' seno θ seno de φ mais, vou escrever aqui para baixo, mas é continuação do que está na exponencial, z' cosseno de θ. Tá? E tudo isso aqui integrado no volume, x', y' e z'. A orientação dessa antena seria calculada onde? Na coordenada A, vetor unitário que aponta na direção do fio, A de Z índice linha. Só que os vetores unitários cartesianos, os vetores da base cartesiana, eles são constantes no espaço, então não importa se você está olhando para esse vetor no ponto campo ou no ponto fonte, ele é a mesma coisa. E a integral se dá sobre as variáveis de fonte. Então, tudo isso aqui pode ser colocado entre colchetes e a direção passa a ser a direção do vetor corrente. Isso vale para qualquer filamento, tá? Para qualquer antena linear. Propriedade fundamental de antenas lineares. Então, uma parte de um problema, mesmo que a antena estivesse inclinada, você já saberia resolver, que é o potencial vetor de antenas filamentares, potencial A de antenas filamentares lineares, ou seja, ou antenas lineares aqui, uma reta, um fio, basicamente, que é descrito por uma equação de uma reta, né, sempre aponta na direção de orientação do fio. Ou sempre aponta, não, vamos colocar assim, de outra maneira. Tem a mesma direção. Então, se o filamento estiver orientado assim, esse aqui é o A de Z1 lá do meu problema inicial, que a gente colocou o fio inclinado, o potencial vetor vai ser alguma coisa, é uma função aqui na direção de Z1. Essa função vai ter o fator de onda esférica, vai ter que integrar isso aqui e tudo mais, mas a direção vai ser A de Z1. Tá? Então, ou seja, A do fio, vamos colocar o A de L vetor aqui, onde L é o fio, o comprimento do fio. Então, esse vetor é unitário, ele vai apontar assim. Bom, então, dito isso, que é uma propriedade importante das antenas filamentares,
potencial vetor aponta nessa direção. E mais importante, o campo elétrico de um único filamento, ele vai ter no plano de máxima radiação, ele vai ser vertical. Tá? Ele vai estar orientado colinear ao fio. Tá? Então, o campo elétrico, lembre, né? Depende do campo transverso. O campo transverso em θ igual a 90 graus, ele é um campo aθ, ou seja, aponta em Z, aponta na direção de Z, e ele é, consequentemente, vertical, se você considerar o fio vertical. Mas, basicamente, no plano θ igual a 90 graus, medido a partir do fio, o campo elétrico ele é paralelo, é colinear ao fio. Em outras, ele vai mudando aqui, mas, essencialmente, tá? Uma vez que o campo elétrico ele tem a tendência a ter um certo alinhamento com o A, ele é, na verdade, alinhado ao A transverso, né? O campo elétrico tem a orientação do potencial vetor. Guarda a informação da orientação do potencial vetor. Então, dito isso, nós precisamos apenas realizar essas integrais. Desculpa, eu consegui derrubar o apagador aqui. Mas, essencialmente, essas deltas aqui facilitam a nossa vida. Simplesmente dizem que x' é igual a zero, y' é igual a zero. Note que se as deltas forem diferentes, tiverem outras funções, eu preciso pegar o que está aqui. Função tal igual a zero. Então, eu vou trocar aqui onde aparece aquela quantidade lá. Então, basicamente é isso. Nós vamos ter que fazer x' é igual a zero, y' é igual a zero. Fazer x' é igual a zero, mata esse termo, e as integrais já foram realizadas, portanto. Então, as deltas fazem esse serviço, vamos chamar assim, esse serviço sujo para a gente. O resultado, ao final de contas, é A vetor igual μ0 dividido por 4π e elevado a ωt menos kr sobre r integral de menos infinito a mais infinito. Agora o que sobrou? I de z' exponencial de ik z', o k multiplica lá, kz' cosseno de θ, az. Então esse aqui é a forma geral. Guarde bem essa expressão, é essa que a gente utiliza normalmente. Essa é a expressão geral para o campo de uma antena de polo, para uma antena filamentar. Forma geral. Note que essa aqui é a transformada de Fourier que leva a função corrente de z' para k cosseno de θ. Então essa é a forma fundamental aqui. Então podemos escrever assim. A vetor igual μ0 sobre 4π e elevado a ωt menos kr dividido por r, integral de menos infinito a mais infinito, I de z' e elevado a ik, ou melhor, vamos escrever isso aqui como a transformada de Fourier da corrente que nos leva para o domínio k cosseno de θ. Tá? Na direção de z, onde essa transformada de Fourier da corrente para antenas filamentares é simplesmente a integral de menos infinito a mais infinito. Claro que essa integral nunca vai ir de menos infinito a mais infinito, porque a antena tem dimensões finitas. Então, quem limita essa integral é o tamanho da antena. I de z' elevado a ik cosseno de θ. Essa é a variável que vai aparecer aqui. Z'. Então, essa é a transformada de Fourier da distribuição de corrente. É importante que se diga isso. Integrado sobre, naturalmente, a variável z'. Vou escrever aqui. Transformada de Fourier da distribuição de corrente.
É isso que é importante. Isso faz com que você vá do domínio Z' para o domínio K cosseno de θ. Tá? É isso que faz acontecer. Então você vai do domínio posição na fonte para o ângulo do observador e para o número de onda, né, que é 2π sobre lambda. É o produto dessas duas coisas, mas depende do ângulo de elevação do observador, é o ângulo medido a partir do fio, né, a partir do eixo Z, esse ângulo θ. O complemento dele seria o ângulo de elevação, é verdade, né, se você considerar o eixo Z vertical, mas ele basicamente é esse ângulo medido a partir do fio. Então você leva do domínio Z' para o θ, porque efetivamente também o K seria a frequência de operação em que você está interessado em resolver esse problema aqui. Agora, se você quer o potencial transverso, você pode simplesmente lembrar do seguinte: AZ é igual cosseno de θ na direção radial menos o seno de θ na direção θ. E quando você quer o potencial transverso, o A transverso, você simplesmente desconta do vetor todo a componente radial. Só que a componente radial é simplesmente esse cosseno. Então, na hora de pegar a conversão do potencial calculado completamente e levar ele para o domínio, para a forma do potencial transverso, basta você simplesmente eliminar esse cosseno aqui. Basta você trocar a Z. Então, A transverso, nesse caso, A transverso corresponde a trocar o AZ por menos seno de θ na direção de θ. É isso que vai corresponder ao final das contas. Isso quando o filamento está orientado ao longo do eixo Z. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos ter? A vetor igual transverso igual μ0 dividido por 4π, e elevado a i ômega t menos k vezes r, dividido por r, a transformada de Fourier da corrente, que é uma função de k cosseno de θ, vezes o seno do ângulo θ na direção θ. E aqui o menos que veio da própria conversão do vetor unitário z para a sua representação em componentes esféricas. Então eu preciso do A transverso em componentes esféricas. Aqui está o resultado. O que eu preciso fazer? Para qualquer antena filamentar, o que eu tenho que fazer é esse cálculo aqui. É esse que define todas as propriedades de radiação da antena. Bom, a partir de agora, o que acontece? Nós podemos determinar os campos. Então, basta você ver que o campo elétrico de radiação de uma antena filamentar, campo elétrico de radiação, ele é simplesmente dado por menos I C vezes K, eu vou usar a velocidade da luz, no lugar de ômega eu vou usar C vezes K, A transverso. E naturalmente que o campo magnético de radiação para uma antena filamentar orientada ao longo do eixo Z corresponde à direção radial vetorial com o campo elétrico de radiação dividido pela impedância do meio, que normalmente a gente adota como seno do vácuo. Então aqui tem toda a informação necessária para uma antena filamentar. Então, essencialmente, o que vai acontecer? Nós teremos que o campo elétrico de radiação de uma antena filamentar corresponde a menos, com esse menos vai ficar mais, e o C vezes μ0, lembre-se sempre, né? C vezes μ0 é a impedância da antena. Então, IZ0 vezes o K. Então, IZ0K, ou seja, I0C vezes K dá Z0 vezes K. O fator de onda esférica, sempre presente esse fator de onda esférica. A transformada de Fourier da fonte, ou seja, da função corrente, que te leva de Z' para K cosseno de θ. Sempre tem o produto com esse fator seno de θ, então seno de θ na direção de θ. Então essa é
a expressão geral para o campo elétrico. Naturalmente que o campo magnético da radiação, nessa circunstância, vai corresponder ao imaginário vezes K, sobre 4πr, que é o fator de onda esférica, juntamente com a fase transformada de Fourier. Só que quando você faz o produto vetorial R e vetorial θ, vai te dar a direção azimutal φ. Então essas são as propriedades fundamentais de uma antena do tipo filamentar, os campos de uma antena do tipo filamentar. O que eu preciso fazer essencialmente? É descobrir qual é a transformada de Fourier da corrente. Agora o problema resume-se a isso. E depois fazer coisas mais complicadas, como o quê? Colocar antenas filamentares inclinadas uma em relação à outra, colocar várias antenas, ou seja, fazer arranjos de filamentos. Essa é a ideia central. Então o que nós temos aqui, olha só, se eu quiser calcular o S de radiação, só lembrando, né, o S de radiação corresponde ao módulo do campo elétrico da radiação. Lá longe, no infinito, isso aqui é uma onda plana. Para a onda plana vale que a densidade de potência em watts por metro quadrado é o módulo do campo ao quadrado sobre 2 vezes a impedância do meio. Então aqui, claramente, nós temos que o módulo de I é 1, Z0 fica ao quadrado, mas tem um fator Z0 aqui, então cancela um deles. Você vai ter Z0, essa é uma propriedade importante aqui, K quadrado, que é o fator frequência ao quadrado, note que virá uma outra dependência com a frequência aqui. Módulo do termo de fase foi embora, dividido por, veja só, 4 ao quadrado é 16, com esse fator aqui nós teremos um 32π elevado ao quadrado, 32π elevado ao quadrado, inverso da distância ao quadrado, o módulo da distribuição decorrente, transformada em Fourier, naturalmente, ao quadrado, isso aqui é importante, vezes o seno de θ ao quadrado, seno quadrado de θ. Tá? Essa aqui é a expressão mais importante que nós temos para uma antena do tipo filamentar. Tá? É a densidade de potência. Aqui eu tiro o ganho, a polarização a gente já sabe, né? É o campo elétrico em θ igual a 90 graus, ele é colinear ao fio. Tá? Então, se esse fio for considerado vertical, a polarização é vertical. Mas, essencialmente, toda a informação de diretividade está aqui, ó, nessa parte aqui. Ó. Essa parte aqui é que me dá a função d de θφ. Isso aqui é que traz a informação. Tá? Informação sobre o d de θφ, sobre a diretividade. É a dependência angular. Sempre o point cai com o inverso do quadrado da distância e tem uma dependência angular. Note o seguinte, antena filamentar, ela não tem dependência, uma única, né? Uma única antena filamentar. Tomada ela como referência, não tem nenhuma dependência azimutal. Ou seja, olhar um fio daqui, ou olhar o fio daqui, ou olhar o fio daqui, no mesmo ângulo θ, é claro, considerando o mesmo θ, variar o φ, variar o ângulo φ em torno do fio, não muda nada. E, portanto, o padrão de radiação tem que ser independente da variável φ. É o que acontece aqui, ó, só depende da variável θ. Só depende de uma combinação de senos e cossenos de θ. Só depende disso. Tá? Ao quadrado aqui, na verdade, que a função diretividade é par. Tá? Então, essa é uma informação muito importante. A outra, o campo magnético de um fio, pela regra da mão direita, se a gente pensar assim intuitivamente, ele tem que ser azimutal. Aqui, ó, o resultado do campo magnético de um filamento é azimutal em torno do fio. Então, o fio linear é uma reta, é um condutor que pode ser descrito matematicamente por uma reta em torno desse fio. Regra da mão direita, o campo magnético e o campo elétrico, naturalmente, é ortogonal ao magnético. Tá? Então, informação importante. Tá?
Isso é uma propriedade importante. Antenas filamentares, uma antena filamentar tem radiação independente, tem o padrão de radiação, né? Padrão de radiação, ou seja, o diagrama de radiação tem o padrão de radiação independente do ângulo azimutal φ. Bom, agora é claro, eu posso calcular a potência total radiada, eu deixo esse exercício. Aliás, eu posso calcular desde que eu conheça essa transformada, isso será passado em alguns exercícios, provavelmente, mas a potência total radiada basta você integrar o S rad sobre todo o ângulo sólido. E, essencialmente, como é que eu vou descobrir qual é a diretividade? Tá? Diretividade depende somente de θ. Tá? Isso aqui implicará que a diretividade, que tipicamente para um arranjo de antenas ou para uma outra antena qualquer é dependente de φ, isso aqui só depende de θ. Importante mencionar, essa independência em relação a φ é porque eu estou orientando o fio ao longo do eixo Z, que pelo tipo de definição das coordenadas esféricas, é uma convenção, é o eixo mais apropriado para orientar esse fio. Caso você oriente ao longo de X ou de Y ou arbitrário, você vai ter matematicamente, se você usar esse sistema de coordenadas esféricas geral, uma função diretividade que depende de φ. Aparentemente, mas ele não depende do ângulo azimutal em torno do fio, que não é mais o ângulo φ das coordenadas esféricas, é um φ índice linha, vamos chamar assim, que é medido agora a partir do eixo do fio. Então você poderia transformar as coordenadas para um x1, z1, y1, θ1, φ1, e aí ele não vai depender desse φ1. Né? Então, por exemplo, se você tivesse o eixo do fio correspondendo ao eixo X do seu sistema de coordenadas original, transforme para um sistema em que esse eixo corresponde a um Z1, cujo θ é medido a partir dele e o φ é medido a partir de um outro X1. E aí não vai depender, porque não depende do azimuth em torno do fio, porque é aquela história, dado um θ, que é a medida do ângulo a partir do fio para cá, dado um ângulo θ, você olhar daqui ou olhar daqui, mantendo o θ, mas variando o φ, circulando em torno do fio, não muda o cenário, não muda a paisagem. Tá? Então isso aqui que fique bem claro com relação à nossa definição. O fio está ao longo do eixo Z, que é o eixo mais apropriado quando eu tenho um filamento único. E essa diretividade aqui, ela corresponde simplesmente a D0, que eu não sei quanto vale, vezes essa quantidade aqui, ó, que é a informação angular que está contida no vetor de Poynting. Veja que esse D0 aqui, como aqui eu tenho unidades de corrente e mais alguma coisa, né? Estou transformando em distância. Então, e é ao quadrado ainda, esse D0 aqui não é adimensional, mas ele tem dimensão tal que vai fazer com que o produto de tudo isso aqui te dê o D de θφ, que é uma grandeza adimensional. Tá? Então você pode escrever assim, pegar essa informação angular, esquece o restante, tá? E aí você encontra o D0 de que maneira? Lembre sempre que a integral do D de θφ sobre todo o ângulo sólido de ômega, todo o ângulo sólido da esfera, é igual a 4π. Isso para a diretividade é verdadeiro, e o ganho, lembre-se, é a eficiência da antena vezes o D. Então você pode calcular isso. Essa propriedade de preservação de área da função de distribuição angular ou da diretividade angular da radiação me permite, nesse caso, lembrar o seguinte: isso aqui é uma integral de uma função d de θ, uma função que só depende de θ, θ indo de 0 até π, uma função seno de θ,
vai aparecer mais um seno de θ aqui. E a integral em dφ eu posso separar do problema, porque esta função d de θ não depende de φ, nessa nossa convenção aqui. Então, esse cara já deu um fator 2π. E aí eu posso substituir tudo na equação. Vejam só qual é o resultado. Esse resultado é bastante interessante. Olha, isso aqui vai ser igual a... Então, 4π é igual a d0, que é uma constante, vezes 2π, tá? Que é proveniente da integral do dφ, e integral de 0 até π, d de θ, que na verdade é uma função de senos e cossenos. Então aqui eu já vou escrever isso, inclusive. É uma integral em módulo de k cosseno de θ ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ, e ainda tem nessa integral o seno θ de θ. Seno de θ de θ. Okay? Bom, dito isso, veja só, o D0 ele pode ser calculado, então, simplesmente dividindo 4π por toda essa equação aqui, e, portanto, nós temos 4π sobre 2π nos dá um fator de 2, dividido por uma integral, vejam só, de menos 1 até 1, coisas que a gente já fez em outras oportunidades. Eu posso definir cosseno de θ igual a u, o du é menos seno de θ vezes dθ, só que a integral de 0 a π ficaria sendo de 1 até menos 1. Então eu cancelo esse menos do du aqui, simplesmente trocando a ordem dos limites de integração. Ficaria de 1 a menos 1, vai ficar de menos 1 a 1, só que eu elimino esse sinal que está aqui. Naturalmente essa grandeza é positiva definida, porque isso aqui é uma constante vezes módulos ao quadrado. E aí nós vamos ter módulo da distribuição de corrente aqui, como função de k vezes u ao quadrado. Quando é mais fácil fazer mudando a variável, tá? Porque às vezes é melhor trabalhar com cossenos e senos, tá? K vezes u. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, então isso aqui é multiplicado por 1 menos u quadrado, certo? Então é o módulo ao quadrado disso, vezes 1 menos u quadrado. Seno θ de θ, que era o menos du, que foi eliminado o sinal menos por uma inversão dos limites de integração. Então esse aqui é a constante de 0 que vai lá na sua diretividade angular da antena. 2 dividido por essa integral, que em muitos casos, dependendo da distribuição de corrente, pode ser ou deve ser calculada de maneira numérica. Tá? Então, basicamente é isso que nós temos. Exemplos muito simples disso aqui seriam, novamente, o dipolo curto. Nós já sabemos calcular isso aqui para o dipolo curto. Então, toda essa aqui é a teoria. Eu vou encerrar esta aula por aqui, tem bastante fórmulas aqui. Então, guarde bem, anote essas fórmulas todas essas expressões que foram aparecendo aí. Mas, ou melhor, numa próxima aula, na próxima, eu vou tratar de calcular, utilizando esses formulários, alguns exemplos práticos de antenas filamentares. Apenas gostaria, para encerrar, de destacar o seguinte. Tá? Faça uma pesquisa por conta também, mas lembre-se do seguinte, existem padrões de radiação que são isotrópicos e existem padrões, o padrão isotrópico, e existe o padrão omnidirecional. Aqui eu vou escrever com o meu M e o N ficam muito parecidos, eu vou escrever assim, omnidirecional. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Não sei se já comentei, mas se eu esqueci em algum momento, eu comento agora. O padrão isotrópico é aquele no qual a radiação é igual em todas as direções, não depende de nenhum ângulo. Então, por exemplo, aqui, o d de θφ, ele é constante. No caso específico, ele tem que ser igual a 1.
Ele nem depende de nada. Esse é o padrão isotrópico. O padrão omnidirecional, em uma determinada direção, num determinado ângulo θ, ele não depende de φ. Então, tipicamente, ele é dado um plano igual em todas as direções daquele plano. Como é o caso do dipolo curto. O dipolo curto tem uma função seno quadrado de θ. Ele é o donut, ele é aquela rosquinha, né, americana. Então, se você olhar em relação ao ângulo θ, o padrão varia, mas se você fixar o ângulo θ, você está num determinado plano, o padrão é igual em todas as direções de um plano. Então, a radiação, a intensidade da radiação é igual, aqui, ó, no caso isotrópico, a intensidade da radiação é igual em todas as direções do espaço. Ok? Igual em todas as direções do espaço. Para antenas omnidirecionais, existem planos no qual não tem dependência azimutal. Então aqui, ó, nesse caso do omnidirecional, a intensidade da radiação é igual em todas as direções em um dado plano. Okay? Essa seria a definição mais simples de omnidirecionalidade. Pense no caso de uma antena isotrópica, aquela que emite uma radiação igual em todas as direções. Então, a D de θφ, a função de diretividade, é 1, é constante, não depende de nada. Se você quiser lembrar de uma coisa que é omnidirecional, lembre de um dipolo curto. É um donut, o padrão de radiação, depende de θ. Então, não pode ser isotrópico. Mas se você fixar o θ igual a 90 graus, por exemplo, em todo o plano XY, não importa a direção que você escolha, pode ser direção X, pode ser direção Y, pode ser qualquer combinação linear dessas, a radiação tem a mesma magnitude. Claro que desde que considerada a mesma distância a partir da antena, né? Obviamente, você está fixando a direção, está fixando a distância e medindo somente a radiação em função angular, né? Só o ângulo que está importando agora. Então, guarda essas informações. Próxima aula, nós iremos discutir alguns exemplos práticos ou alguns casos de antenas do tipo filamentares. Até lá!